Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos. Vamos iniciar mais uma reunião para o estudo bíblico. Nesse mês de julho, nós faremos uma série de estudos baseados na carta de Paulo aos Gálatas. Eu gostaria que nós orássemos agora para iniciar a nossa reunião. Em seguida, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos entoar um cântico espiritual ao Senhor, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, começaremos, de fato, o nosso estudo bíblico na carta de Paulo aos Gálatas. Vamos orar? Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela vida, Senhor Deus, pela graça que nos salvou, Senhor Deus. Quando estávamos perdidos, mortos, sem direção, Senhor Deus. Quando a nossa vida era vazia de sentido, o Senhor nos preencheu. O Senhor nos deu motivo para viver. O Senhor nos trouxe esperança. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus amado, bendito seja o teu santo nome. Porque o Senhor fez todas as coisas e faz tudo conforme a tua vontade, dentro do seu tempo, Senhor Deus. Nesta hora, Pai, gostaria de agradecer pelo meu irmão, pela minha irmã que me assiste neste momento, que partilha, Senhor Deus, dessa reunião comigo para juntos avançarmos, crescermos de acordo com a Tua vontade, estudando a Tua palavra e conhecendo o Senhor cada vez mais e sendo ministrados pelo Teu Espírito Santo, transformados na imagem do Filho, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele a qual nós devemos seguir. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então, irmãos? Só em Jesus. De Cristo em mim, do início ao fim da minha vida, Ele comanda o meu destino. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei, até voltar ou me chamar. Em seu poder firme estarei. Amém, irmãos. Como é bom louvar ao Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você tenha sido edificado por essa canção. Vamos então ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos primeiro ler o texto de Gálatas no primeiro capítulo da carta, que é a apresentação da carta. Depois nós vamos fazer as considerações necessárias para fundamentar o nosso estudo. Não se assuste, eu estou aqui usando o celular, mas eu não estou falando no WhatsApp, não. É que aqui está a Bíblia e aqui também eu estou acompanhando aqui as minhas anotações para a gente fazer de fato esse estudo, tá bom? Não fica achando que eu estou falando com vocês aí e mexendo no WhatsApp. Não, eu estou aqui está tudo os nossos recursos. Glória a Deus pela tecnologia, né? Então, Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escrevo essa carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém.
Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são as boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu que anunciar boas novas diferentes das que nós lhe anunciamos. Repito o que disse: se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou eu tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, eu quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém ensinou a mim. Ao contrário, a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava muito dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Então, passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira. Depois disso, fui às províncias da Síria e da Cilícia. As igrejas em Cristo que estão na Judeia ainda não me conheciam pessoalmente. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. Essa é a abertura da carta de Paulo às igrejas da Galácia, a igreja dos Gálatas. E aqui nós vemos bastante informação, bastante consideração da parte do apóstolo Paulo. Eu queria que agora na tela fosse projetado para nós o mapa da Galácia, só para a gente começar mais ou menos a se situar dentro desse lugar. Está vendo aí no mapa, esse lugar que está circulado e apontado com essa seta vermelha? Esse lugar é a região da Galácia. A Galácia, ela não era uma cidade, ela não era um bairro. A Galácia era um distrito, era uma região. E assim, então, nós já partimos para o próximo slide, que fala sobre as curiosidades, as considerações importantes que nós devemos fazer antes de adentrar mais a fundo no texto propriamente dito. Essas curiosidades, elas falam a respeito de coisas do contexto histórico e geográfico e social daquele momento, porque isso também de alguma forma nos auxilia na lente que nós usamos para ler o texto da carta de Paulo aos Gálatas. Então, como eu já disse, o distrito da Galácia, ele era uma região ali na Ásia Menor. Onde seria hoje a Ásia Menor? Seria ali aquela região entre o Oriente Médio, a Europa, ali mais ou menos onde fica a Turquia, né? Hoje seria mais ou menos aquela parte ali do nosso mapa, que seria considerado a tal da Ásia Menor. E ali existia uma região com várias cidades, com várias tribos, com vários lugadouros que compunham esse distrito da Galácia, que era uma província do Império Romano.
A Galácia também é importante pontuar e considerar, como está aí no segundo ponto. A Galácia ela era uma região muito influente, por sinal. Ela não foi só citada por Paulo, não foi só Paulo que escreveu aos Gálatas. Pedro também escreveu aos Gálatas. Isso está lá na primeira carta de Pedro, quando ele diz que estou escrevendo para os irmãos, os eleitos que estão dispersos aonde? Na Galácia, na Capadócia, que é toda aquela região ali, quando houve a diáspora por causa da perseguição aos cristãos, muitos irmãos, muitos cristãos se espalharam também pela região da Galácia. Então a Galácia, ela era uma região ali naqueles primeiros séculos, né, da igreja. Ela era uma região assim bastante influente, muita coisa acontecia na Galácia. E havia igrejas ali. É justamente isso que está aí nesse terceiro ponto. Por ser uma região e não simplesmente um bairro ou uma cidade, a Galácia ela tinha várias cidades, vários bairros, né? Por causa disso, então, existiam várias igrejas na Galácia. Não existia só uma igreja na Galácia, existiam várias. E isso fica claro já no versículo 2 do capítulo 1 que nós lemos, quando Paulo está dizendo que ele está escrevendo às igrejas da Galácia. Estou escrevendo para as igrejas da Galácia, não para a igreja da Galácia. As igrejas, é plural, existiam várias igrejas espalhadas naquela região da Galácia. E quem era ali da Galácia são os Gálatas. É por isso que a carta de Paulo é aos Gálatas. Agora, uma curiosidade um pouco mais recente para nós, né? Por exemplo, a igreja cristã, nos seus primeiros séculos, ela baseava-se muito mais numa teologia joanina, isso é, na teologia de João, por causa da solidez quanto à prática cristã, quanto à escatologia, quanto às questões da trindade, etc. Agora, com o advento da reforma da igreja, a reforma protestante, os escritos de Paulo foram muito mais observados, cujo ensinamento expressava o cerne da mensagem do evangelho e fundamentação doutrinária. Eles, os reformadores admiravam também a figura de Paulo por causa da inflexibilidade com a doutrina, a fala objetiva e o zelo pela sanidade do evangelho. E, inclusive, ressaltou alguns reformadores, o fato de Paulo confrontar Pedro, aquele que era considerado pela Igreja Romana o primeiro Papa. E daí então toda a autoridade sucessora de Pedro era inquestionável. Então aqui uma outra curiosidade importante para nós é esse fato de que com o advento da Reforma Protestante, os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, elas foram um pouco mais observadas para fundamentar o pensamento da reforma. Como foi lido agora, nesse ponto anterior, nos primeiros séculos da igreja, nos primeiros anos da igreja, a igreja fundamentava-se muito mais numa teologia joanina do que numa teologia paulina. Os escritos de João eram muito mais assim partilhado, compartilhado, ensinado, doutrinado. Por quê? Por causa que ali há uma revelação teológica muito mais assertiva acerca de coisas a respeito de Deus, uma coisa mais ontológica, né? O Deus que é três, o Deus que virá para nos buscar, né? Sobre cristologia, a prática da vida cristã a partir do Evangelho de João. Então, já Paulo já é um pouco mais, uma teologia um pouco mais sistemática, é uma doutrina um pouco mais fundamentada. Então, Paulo pega o Evangelho, por exemplo, de João, de Marcos, de Lucas, a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, e sistematiza isso, forma doutrinas a partir do Evangelho. Então, há um enredo, há uma história de Deus com o seu povo, encenada por Cristo Jesus na criação, e o Evangelho, nas cartas de Paulo, é essa doutrina dessa vida prática de Jesus. Então, na cruz nós temos Cristo morrendo.
E Paulo explica em sua teologia, em suas cartas, que a morte de Jesus na cruz não é morte, é vida para aqueles que creem. Então, quando nós cremos, nós morremos com Cristo, né? Nós somos justificados. Então, Paulo ele tem essa linguagem doutrinária com os seus ensinamentos. E aí, com o advento da reforma protestante, como precisava fundamentar, ter solidez doutrinária, os escritos de Paulo eles foram muito usados. Inclusive, a carta aos Gálatas, que é a que nós estamos usando no nosso estudo aqui, ela ficou inclusive conhecida no período da Reforma como a carta de Lutero, o livro de Lutero, porque ao que parece e ao que conta-se a história, Lutero pregava muito usando a carta aos Gálatas, porque, eu não sei, ele tinha uma predileção pela carta aos Gálatas, e assim, eu disse porque eu não sei, mas a gente pode imaginar que seja justamente pela gordura, né? Pelo que está ali contido e ensinado na carta aos Gálatas. Pensa que a carta aos Gálatas, ela é objetiva, assertiva quanto ao que é o Evangelho, quanto ao que é a salvação em Cristo Jesus. Quanto que, por exemplo, a carta aos Romanos, ela já destrincha um pouco mais, ela já abre mais essa argumentação sobre o Evangelho. Como eu citei, ela vai falar de predestinação, ela vai falar de justificação pela fé. Já a Gálatas, ela já é um pouco mais direta ao ponto, até por causa do problema que estava sendo enfrentado ali nas igrejas da Galácia, e é por essa razão que Paulo escreve a sua carta. Bom, dito isso, essas considerações iniciais, aqui essas curiosidades que estão por trás do texto, nós vamos voltar os olhos para o texto bíblico e já fazer algumas considerações. Vocês prestaram atenção na fala de Paulo? Perdão, eu não citei, né? Está ali nas curiosidades, mas eu não citei que os reformadores também usavam muitos argumentos de Paulo, os ensinos de Paulo, para fundamentar a doutrina da reforma protestante, porque também eles achavam interessante a forma fervorosa, zelosa, objetiva, a inflexibilidade doutrinária de Paulo. Né? Paulo não era aquele, né, joga lá, joga aqui, leva ali, leva colar. Não, é isso, é sim, sim, não, não. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foi para nos ensinar um bom exemplo, uma vida moral boazinha, não. Jesus Cristo é o Senhor. Não tinha flexibilidade doutrinária com Paulo. Então, pensando no contexto da reforma protestante, por exemplo, quando se havia negociação, relativização de algumas coisas, a marginalização da palavra de Deus, foi muito importante para aquele período fazer uso desses argumentos paulinos para defender, então, a tese de que a justificação é pela fé somente, que nós somos salvos pela graça, que só Cristo é que faz a intercessão e que só a Escritura é que tem autoridade normativa sobre a igreja e que só a Deus é que nós devemos toda a glória. Então, citavam também os reformadores aquele episódio em que Paulo, em Gálatas capítulo 2, no próximo estudo nós vamos ver isso, Paulo tem um embate, ali, um confronto com Pedro, por causa que Pedro ele deu ali uma escorregada na sua conduta, ele se comportava de um jeito num dia, no outro dia ele se comportava de outro jeito, e Paulo duramente repreendeu Pedro, dizendo, não é assim não, o procedimento do cristão não pode ser assim não, né? E os reformadores ressaltavam essa postura de Paulo porque Pedro era considerado para a igreja romana o primeiro papa, né? o grande bispo de toda a igreja romana, de onde toda a autoridade papal da igreja era sucessora. E aí os reformadores diziam lá, então nós estamos aqui encarnando um espírito de Paulo para confrontar esse Pedro, essa autoridade que não está sendo bíblica. Então, como eu estava dizendo, isso são curiosidades por detrás do texto. Enfim, vamos lá para o texto. Gálatas capítulo 1, nós já lemos, mas vamos olhar algumas coisas do texto. Então, Paulo começou dizendo, já no versículo 1, eu, apóstolo Paulo, nomeado não por um grupo de pessoas,
nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo. Ele está dando carteirada, ele está dizendo, ó, eu, Paulo, eu sou apóstolo, não porque disseram que eu sou apóstolo, não porque um grupo de pessoas, um concílio resolveu dizer que eu sou apóstolo, mas porque Cristo Jesus me chamou e me separou para ser apóstolo. Lembre-se que a palavra apóstolo significa enviado. Então Paulo está dizendo, eu sou enviado em nome de Cristo Jesus para ter autoridade sobre a igreja, sobre a vida espiritual de vocês. Então, Paulo está dizendo sobre essas coisas, dizendo quem ele é. E ele diz no versículo 2, escrevo essa carta com todos os irmãos que estão comigo para as igrejas da Galácia. E que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Versículo 4, guarde esse versículo, que ele é muito importante. Versículo 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Veja, há um plano de Deus Pai, executado no tempo e no espaço por Cristo Jesus. Qual é esse plano? Que Jesus deveria entregar a sua vida por nossos pecados, tendo a finalidade de resgatar a nossa vida das raízes deste mundo mau. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse é o Evangelho, é a boa notícia de Deus para nós. Estávamos mortos, estávamos perdidos, estávamos sem direção, estávamos como ovelhas sem pastor. Mas o bom pastor, o supremo pastor, resolveu em sua infinita bondade e liberdade e autoridade que tem, vir até nós e nos resgatar e nos salvar. Esse é o plano executado por Cristo Jesus na terra. É isso que a cruz nos ensina. E é isso que Paulo ensinou aos Gálatas. No entanto, há um outro evangelho que entrou na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia. Há outros sujeitos, outros mestres, outros professores, outros pastores, outros falsos apóstolos se infiltrando nas igrejas da Galácia e ensinando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E isso gera uma indignação tremenda no apóstolo Paulo. E é isso que ele começa falando já no versículo 6, quando ele se diz admirado com aquela atitude dos irmãos da Galácia. Ele diz, admiro-me, versículo 6, que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si mesmo por meio de sua graça. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, se faz passar pelo Evangelho. Mas não é o Evangelho, não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. E aí Paulo assim, muito duro na fala agora, a partir do versículo 8, que ele diz que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Ou até mesmo se um anjo do céu vier e anunciar um evangelho diferente desse que nós anunciamos. Como assim, Paulo? Nossa, você tem coragem de dizer que seja amaldiçoado qualquer pessoa, até um anjo do céu vier e anunciar assim? Porque só há uma verdade, só há um evangelho. E esse evangelho é que Jesus veio, que Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. É o que ele disse no versículo 4. Por isso que eu disse, guarda o versículo 4. Ele é a chave para interpretar tudo daqui para frente. Certo? Versículo 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados. Jesus não entregou a sua vida ao Império Romano para uma demonstração política. Jesus não entregou a sua vida para nos mostrar uma vida ideal, uma vida ética, o quanto ele era bonzinho. Não, Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus havia planejado já antes da fundação do mundo. Então Paulo está dizendo isso. Eu me admiro que ensinaram outras coisas para vocês e vocês estão acreditando nisso. Não foi suficiente o ensino. Não foi suficiente abraçar essa fé e entender que Jesus Cristo é suficiente, é o único Salvador.
E Paulo se vê muito frustrado, Paulo se vê muito indignado com a realidade da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, porque os irmãos não estavam vivendo coerentemente com o evangelho de Jesus Cristo. É claro, porque eles não estavam seguindo o evangelho de Jesus Cristo, eles estavam seguindo um outro evangelho, que não é evangelho. É isso que Paulo vai deixando claro o tempo todo. E esses irmãos que estavam recebendo esse falso evangelho, desses falsos mestres, desses falsos apóstolos, esses falsos apóstolos estavam descredibilizando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Era como se eles passassem desfazendo todo o trabalho do apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo vinha e ensinava o evangelho de Jesus Cristo, e embora esses judaizantes vinham e ensinavam outra coisa que não era o evangelho de Jesus. Tipo assim, Paulo dizia, olha, é assim que tem que ser, e ia embora. Aí vinha esses outros sujeitos, né, os judaizantes, e já eu explico porque o termo judaizantes, eles vinham dizer, o Paulo disse isso? Não é bem assim não, quase que como a serpente no Éden, dizendo, Deus disse que você ia morrer? Não, você não vai morrer não, na verdade o que acontece é assim, aí vem uma outra explicação. Então Paulo dizia, olha, Cristo Jesus é suficiente, crer nele é suficiente para ser salvo, a fé nos basta. E aí vieram esses homens após Paulo, naquelas igrejas desfazendo o trabalho, dizendo, não é Jesus só, não é Jesus só, vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam observar a lei. Porque, como assim, pela fé? Como verão que vocês são, se vocês não praticam as obras da lei? Então vocês precisam circuncidar, lembra? É uma aliança perpétua com Abraão e etc. E tal. Então tinha toda uma argumentação teológica, um fundamento até bíblico, entre aspas, para persuadir a igreja ou as igrejas da Galácia a compreensão de que só Jesus Cristo não bastava, não. Então só o evangelho de Jesus de fato não era suficiente. É por isso que o apóstolo Paulo, ele se vê tão indignado e ele está dizendo, irmãos, isso que eu ensinei para vocês vem do próprio Cristo Jesus. Eu não aprendi isso no seminário, não. Eu não fiz faculdade teológica, não. Sabe, quando o Senhor falou comigo e mudou a minha história na estrada de Damasco, diz Paulo, eu não fui direto para Jerusalém procurar o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, eu não fui procurar ninguém. Eu me retirei lá para a Arábia, fiquei 3 anos lá, só tendo vida com Jesus, buscando conhecê-lo, para depois então procurar os irmãos da igreja lá em Jerusalém, e então ter uma conversa com eles, dizendo o que aconteceu, para poder ser enviado por eles como então o apóstolo. Esse título não vem de mim, essa missão não vem de mim. É o Senhor quem me chamou, é o Senhor quem me entregou a sua palavra, irmãos. Vocês estão, na verdade, vocês não estão descredibilizando a palavra do apóstolo Paulo, vocês estão rejeitando o próprio Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo trata na carta aos Gálatas. É isso que ele vai falar daqui para frente. Hoje nós estamos vendo só o primeiro capítulo. E são 6 capítulos. E nós vamos ver no decorrer desses 6 capítulos, nesse mês de julho, esse assunto principal. Os irmãos estavam sendo enganados por uma doutrina falsa, que não era o evangelho de Jesus. Então, para a gente caminhar para a conclusão, as primeiras considerações que nós podemos fazer, sendo projetado aí na tela, é que falsos apóstolos que se infiltraram na igreja, perverteram o evangelho, desprezavam a autoridade de Paulo e persuadiam os Gálatas a acreditar em seus ensinos anticristãos. É o espírito do anticristo que faz isso, irmãos. É o espírito do anticristo que é oposição ao ensino verdadeiramente cristão, genuinamente cristão. Outra consideração importante está aí na tela. Atente-se, porque as práticas exigidas pelos falsos mestres não eram novidades. Eram práticas que os judeus, por exemplo, já estavam familiarizados, o que aparentemente não seria problema nenhum cumpri-las. No entanto, tais práticas não tinham nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo.
Nós precisamos tomar cuidado com esse segundo ponto, irmãos. Porque existem práticas, por exemplo, do Antigo Testamento. Vou citar um exemplo. Para nós, até inclusive hoje, para trazer uma aplicação prática para nós. Existem situações do Antigo Testamento, estão lá, e que serviram num certo tempo, de fato, como uma maneira de se ter acesso, uma maneira de se adorar a Deus, uma maneira de demonstrar devoção, fé, enfim. Mas nós precisamos perceber que a Bíblia, ela não é um livro com normas e contos históricos. A Bíblia é um grande drama de Deus, é uma grande história de Deus e que nós precisamos entendê-la à luz do tempo em que vivemos, no seguinte, de que Deus tem uma aliança com o seu povo. O que eu quero dizer à luz do tempo em que nós vivemos é, se eu sou um hebreu do tempo de Moisés, eu preciso ler a Bíblia como um hebreu do tempo de Moisés, ou seja, até o que eu tenho revelado até aqui. O nosso caso, irmãos, nós somos cristãos do século 21, o que nós temos revelado até aqui. Então nós vamos ficar com toda a Escritura. Às vezes nós estamos fundamentando a nossa fé em coisas que estão já cumpridas no Antigo Testamento, cumpridas em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, quando nós nos submetemos, nos subjugamos à autoridade de coisas que já foram cumpridas em Cristo Jesus, nós estamos rejeitando Cristo Jesus. Nós estamos anulando a obra de Cristo Jesus. E aí você pode pensar, enquanto eu falo isso, em coisas escandalosas, como a idolatria a imagens, que foi rebatida pela Reforma Protestante. Você pode pensar em colocar na igreja utensílios sagrados, tratar o templo como se fosse o grande templo, a grande casa de Deus, de oração, quando na verdade Jesus Cristo coloca essas coisas no devido lugar. Ele disse: o templo do Senhor são vocês. Esse prédio que vocês estão vendo aqui, no qual eu piso, Jesus dizendo, lá em João, capítulo 3 e 4, dizendo, isso aqui será destruído. Mas em 3 dias eu edificarei o verdadeiro templo, que é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu habitarei neles, eu estarei com eles. E a mulher samaritana, e Jesus, no capítulo 4 de João, onde é o lugar certo de adorar? Qual é o templo que se adora a Deus? Ele disse, o templo é você. Em espírito e em verdade, onde quer que você esteja. Então existem coisas, existem práticas, às vezes que a gente não nota. A gente está muito mais ligado ao Antigo Testamento, às vezes em algumas circunstâncias, do que ao que de fato Jesus nos ensina. Quando nós achamos que a Santa Ceia é o dia da expiação, nós tratamos aquele dia como o grande dia da santificação e remissão dos nossos pecados. Não, a remissão dos nossos pecados está na cruz do Calvário, no sangue derramado, no corpo partido. E a Santa Ceia fala disso, dessa memória, desse grande dia, desse dia que nos traz redenção, desse sangue que foi derramado por nós, do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então alguns querem colocar o candelabro dentro do templo novamente e querem fazer práticas e usar o óleo, porque o Antigo Testamento fazia-se oração com óleo. Mas a gente esquece que só Cristo é suficiente. Então, por mais que essas práticas pareçam bíblicas, porque está lá na Bíblia, mas elas não têm nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E era isso que estava acontecendo, porque esses homens judaizantes, e eu digo judaizantes porque eles eram judeus que tinham se convertido, entre aspas, ao cristianismo, então eles estavam acrescentando às práticas da vida cristã, às práticas da igreja, coisas da antiga aliança, coisas dos judeus. Então, por exemplo, tá bom, você vai crer em Jesus, mas você tem que se circuncidar. A circuncisão era uma prática dos judeus, é uma prática dos judeus. Então, aparentemente, a circuncisão, ela está na Bíblia. E qual que é o problema, então, da circuncisão naquele sentido de que... E Paulo está dizendo, não, na verdade é que não precisa mais de circuncisão. Se você está se circuncidando porque está na lei, isso Paulo vai falar lá na frente, já no capítulo 5, se você está se circuncidando porque é o que está proposto na lei, meu irmão, então você não tem nada a ver com Jesus. Você está obedecendo à lei, você não está debaixo da graça de Cristo, você está debaixo do jugo da lei. Aí Paulo diz, então,
te digo, muito cuidado, porque quem decide obedecer a lei vai ter que obedecer ela todinha. Você consegue cumprir toda a lei? E quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, nós vemos que nós não conseguimos cumprir e obedecer completamente toda a lei. Só Jesus é quem cumpre a lei em nosso lugar. Então nós precisamos ter uma visão robusta do Evangelho. Nós não podemos tratar o Evangelho como algo, assim, sabe, trivial, banal da vida da igreja e basear a agenda da igreja, o sermão e o ensino da igreja em outras coisas que não sejam o Evangelho de Jesus Cristo e só. Agora, olha só, vê esse slide. Por que é tão importante enfatizar o Evangelho de Jesus Cristo e não trivializar ou marginalizar essa doutrina? Porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu. Nós precisamos olhar para a Bíblia como um grande drama que fala sobre o que nós somos e quem Deus é. E não só como um livro religioso com histórias e normas. Há uma história de Deus por todo o universo que Ele projetou antes da criação e que no ato de criar todas as coisas, deu-se início a este drama de Deus e que nós não estamos alheios a essa história. Somos participantes dela e diretamente afetados por ela. Nós somos criados por Deus, caídos em nossos delitos e que só mesmo a salvação de Jesus Cristo pode nos libertar. O Evangelho, portanto, fala disso, que Cristo é suficientemente salvador da humanidade. Seu sacrifício na cruz é perfeito, que nele herdamos a vida eterna, nós somos religados ao Pai, ao Criador, que nele, em Cristo Jesus, todas as coisas serão redimidas e Ele faz isso por livre vontade e nos dá todas essas bênçãos de graça. Ou seja, qualquer outro ensino que não exalte a obra de Cristo como cumprimento da aliança de Deus com seu povo, não é o Evangelho. Qualquer outro ensino que não destaque que a justificação é pela fé e só, não pode ser reconhecido como um discurso evangélico. É sobre essas coisas que Paulo quer tratar com os irmãos da Galácia. Então, irmãos, no último slide, fechando a nossa conversa de hoje, nós percebemos, pela leitura da carta, que fica claro para nós que o empenho severo de Paulo era para esclarecer de uma vez por todas a importância da centralidade de Cristo na nossa fé. O assunto das obras e do cumprimento de aspecto da lei não poderia ser banalizado, deveria ser fortemente combatido, porque isso desqualifica a obra de Cristo na cruz. Volta aqui para mim, olha só, esse assunto de Paulo debater de forma tão severa, de tão bruta não no sentido de ser grosseiro e estúpido, mas de fervoroso zelo, que ama a causa, o Evangelho, que ama a Cristo Jesus e vê irmãos sendo, como ele diz, ele fica admirado que eles estão sendo distraídos, pervertidos por outras ideias. Então, alguém pode pensar, poxa, mas precisava tanto disso, né? Precisava ficar tão nervoso assim, Paulo? Ficar tão admirado, assim, tão indignado assim, só porque estão se circuncidando, não é só parar de circuncidar a hora essa. Parece algo simples mesmo, irmãos. Mas não é algo simples. Porque esse ato, essa atitude, na verdade mostra que Cristo não é o suficiente. Isso mostra que a obra de Cristo na cruz não é tão poderosa assim para me tornar pertencente à família de Deus. Não é Cristo quem me une ao Pai. Eu não estou unido em Cristo Jesus para me achegar ao Pai. Não, eu preciso de algo a mais. Eu sempre preciso fazer algo a mais para ter Deus, para falar com Deus, para sentir Deus, para ouvir Deus. Quando na verdade já está tudo pronto em Cristo Jesus. A religião fala do que você deve fazer para receber o favor da sua divindade. O Evangelho fala do que o divino, Deus, fez em nosso favor, para a sua própria glória. Então não é de nós para Ele,
é dele para nós. Isso é uma boa notícia. Essas são as boas novas. Esse é o Evangelho. Para finalizar, lá no nosso slide, a aplicação diz que, no versículo 4, mostra que o Evangelho de Jesus é o que foi anunciado por Paulo. 2, as igrejas da Galácia estavam se distraindo com outro evangelho, maldito, inclusive. 3, e que isso era certeza, porque a vida deles não testemunhavam a transformação que Cristo Jesus faz em nós. Irmãos, eu espero que tenha sido muito bom, muito proveitoso esse encontro que nós tivemos aqui hoje. Nós vamos continuar esse mês todo de julho conversando sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Compartilhe esse estudo com outras pessoas, lembre os irmãos, assista lá, irmão, participe, estejamos juntos aprendendo e avançando para que a gente não se distraia, para que a gente não perca a essência da nossa fé. Não se esqueça a centralidade da nossa fé. É como diz o hino, e eu estou cansado de citar isso aqui para os irmãos, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Essa deve ser o nosso pensamento diário, irmãos. Firmar a nossa fé, o nosso amor, toda a nossa devoção, a nossa vida a Cristo Jesus. Ele é suficientemente poderoso e absoluto Senhor para nos redimir, nos restaurar e creia. Um dia Ele voltará para nos buscar. E então a Santa Ceia que eu citei agora há pouco não vai ser mais um ato memorável, não vai ser mais uma lembrança do sacrifício que foi feito. Vai ser com Ele assentado na mesa, num momento de júbilo, num momento de gozo e gozo sem fim, gozo eterno, para a glória de Deus Pai, por causa da obra de Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos dá essa esperança. Que você seja abençoado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, e que Cristo Jesus cuide da sua família e nos sustente em nossa fé, nos livrando de todo mal. Um grande abraço, irmãos. Deus abençoe a todos.